Fala, meu povo, João Abrantes na área. Você sofre com bullying, falta de respeito, falsidade, malandragem, maldade como um todo? Pode muito bem ser que isso esteja acontecendo porque você está transmitindo uma linguagem não verbal de um trouxa, sabia? Vamos dar um jeito nisso? Continua assistindo. Se tem uma coisa que eu manjo, é de ser feito de trouxa. Porque quem conhece minha história sabe que até os 29 anos de idade eu comi o pão que o diabo amassou. Agora, parte disso acontecia porque eu tinha aquele jeito bonzinho. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre como deixar de ser bonzinho. E a outra parte, arrisco dizer a maior parte, acontecia porque eu projetava uma linguagem não verbal de um trouxa. E quando isso acontece, você vai para o fundo da cadeia alimentar e você acaba virando uma presa fácil, porque as pessoas te veem como fraco, vulnerável, ingênuo, enfim, alguém fácil de você tirar proveito, porque eles sabem que você não vai reagir. E nesse vídeo eu decidi falar sobre as 5 principais características não verbais do trouxa. E se você por acaso tiver uma ou mais delas, para de fazer isso agora mesmo e você vai ver como é que sua vida vai começar a mudar, beleza? Vamos lá. A primeira característica é a constante proteção dessa área daqui da frente, que vai da cabeça, passando pelo pescoço, pelo peitoral, pelo abdômen até a virilha. Toda vez que a gente se sente ameaçado, a nossa primeira reação vai ser a de proteger essa área, porque é nela que estão os nossos principais pontos vitais. Então, quando a gente se sente ameaçado, a gente baixa a cabeça para proteger o pescoço. Cabeça baixa é o quê? Tristeza. A gente curva o ombro para frente para retrair a caixa torácica e proteger melhor essa região. E a gente reforça isso com uma cruzada de braço. Também pode ser uma semi-cruzada de braço. É comum também a gente proteger a nossa virilha e aproveitar o braço para proteger também parte do abdômen. Tem gente que inclusive fica de perna cruzada em pé para proteger melhor a virilha. E olha que interessante, eu vou até botar a cadeira assim para vocês verem melhor. É muito normal quando a pessoa se senta, ela curvar para frente para proteger a barriga, né? E fica assim. Essa posição a gente chama de posição fetal, tipo, eu quero voltar para o ventre da minha mãe porque é lá onde eu me sinto mais seguro. Então, quando você está constantemente protegendo essa área, você já está subcomunicando que o mundo te dá medo, que você é uma presa vulnerável. A segunda característica é o que eu chamo de encolhimento. Como funciona o encolhimento? Quando você é confiante, você é uma pessoa expansiva. Você gesticula de maneira expansiva, você separa as pernas de maneira expansiva, a tua voz é expansiva, tudo em você é expansivo. Você mantém a coluna reta, queixo erguido. Mas quando você é uma pessoa insegura, quando você tem uma noção negativa de você mesmo, se você se vê como um fraco, você tem um instinto de se encolher de uma maneira não verbal. Você começa a juntar as pernas, você junta os braços, você só gesticula nessa região daqui. São gestos bruscos, curtos, né, que não saem dessa região. Quando você anda, você dá passinho rápido, assim, né, passinho rápido, que denota uma certa ansiedade. E em alguns casos, você até mesmo curva o joelho para frente e até mesmo curva um pouco as costas para frente para denotar que você é menor, porque você não quer aparecer em público. E é muito normal, quando esse tipo de pessoa senta, ela procurar os assentos mais baixos, tá? Então, quando você tem esse hábito de se encolher de uma maneira não verbal, isso subcomunica que você mesmo se reconhece como insignificante. A terceira característica é a voz mal trabalhada. A nossa voz é uma manifestação da nossa força de vontade. Quando tua voz é fraca, isso significa que a sua vontade é fraca, que você em si é um ser humano fraco. Sabe aquela pessoa que fala baixo, quase que para dentro, que sempre tem que repetir o que fala porque ninguém pega de primeira? É disso que eu tô falando. Você tem que botar para fora a tua voz, joga mesmo tua voz para a pessoa. A tua voz é a tua força de vontade. Bota isso em mente. Uma outra característica
de uma voz mal trabalhada é o tom de voz oscilante, tipo né. Vamos imaginar que eu quero pedir para alguém me passar um relatório. Fulano, me passa aquele relatório. Isso é um tom de voz também mal trabalhado. Por quê? Já falei sobre isso em outro vídeo, mas não custa nada repetir. A gente só usa esse tom de voz quando a gente não quer representar uma ameaça. A gente usa isso geralmente com criança, com um bichinho, tipo, vamos passear com o papai? Vamos ver Liga da Justiça? Você não usa isso com outras pessoas de igual para igual. Qual seria a maneira certa? Manter o tom de voz mais estável possível. Fulano, passa esse relatório, por favor. Dessa maneira. A quarta característica é a fuga do contato visual. A fuga do contato visual, a incapacidade de olhar as outras pessoas nos olhos, é algo predominantemente negativo, por mais que não seja a sua intenção, porque está associado à fraqueza, está associado à desonestidade, está associado também à mentira, a desinteresse, enfim, não é legal. Então, se habitua a olhar a pessoa nos olhos. Uma outra consequência negativa dessa fuga de contato visual é que você acaba não prestando atenção nas microexpressões faciais que a pessoa faz e você não consegue identificar o que ela está realmente pensando de você enquanto ela conversa contigo. O que nos leva à nossa quinta e última característica. Essa característica não tem muito a ver assim, com um comportamento não verbal, mas tem a ver com linguagem não verbal, que é o seguinte: o trouxa ele dá muito mais valor para o que a pessoa fala do que para o que a pessoa demonstra ou faz. E é por isso que ele acaba sendo feito de trouxa. Porque a boca pode mentir, mas as atitudes, a linguagem corporal não mente. Lembre-se de que no quesito comunicação, a linguagem não verbal representa até 93% de uma mensagem. Então, se você ficar só se guiando pelo que a pessoa fala, você fica à mercê da sorte. Portanto, sempre que você notar alguma incongruência entre o que a pessoa fala e o que a pessoa está fazendo, mesmo que você não saiba explicar o que é, presta atenção, porque isso pode ser o seu inconsciente te alertando para alguma coisa que está muito errada. E se você ficar achando que é impressão sua e continuar dando valor para o que a pessoa está dizendo, pode ser que você se dê muito mal no final. Sexto sentido não é nada místico. Sexto sentido é um sinal do inconsciente de que alguma coisa está errada, só que a gente não está sabendo processar isso de uma maneira racional. Agora, se você estiver interessado em aprender a ler a linguagem não verbal das outras pessoas, bem como ajustar a sua para transmitir mais confiança, mais autoridade, mais atração, e com isso você se livrar desse estigma de trouxa, eu preparei um vídeo ensinando o caminho mais rápido, fácil e eficiente para você dominar a linguagem não verbal. Basta você clicar no link que está na descrição ou no botão que vai aparecer aqui no final do vídeo, beleza? Foi esse o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Se você curtiu, clica no like. Se você não curtiu, paciência, clica no dislike. Dúvidas, comentários, estudos de caso, sugestões, use e abuse o espaço aqui embaixo. No mais, olha, grande abraço e até o próximo vídeo.